Boa noite. Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A gente vai criar um ambiente mental, um lugar onde você vai poder soltar as suas preocupações e dormir. O que a gente vai fazer é um pouco como exercício. A gente vai treinar o seu cérebro para seguir uma rotina e aprender a pegar no sono mais fácil. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. Ou escute novamente o episódio. Logo, logo, você volta a dormir. Nos siga no seu tocador de podcast preferido. E nos siga nas redes para mais de histórias para ninar adultos. Deixe um comentário no nosso Instagram sobre qual tipo de história você gostaria de ouvir por aqui. E aproveita agora também para colocar um timer para parar a reprodução no fim do episódio, já que eu espero que você esteja dormindo a essa altura. Bem, deixa eu te contar como que funciona o podcast, então. Eu vou contar uma história simples, sem muita história, mas cheia de detalhes agradáveis que vão te ajudar a relaxar e se sentir bem. Eu vou te contar a mesma história 2 vezes. Eu vou repetir a história de um modo mais lento para te ninar bem devagar da segunda vez. Aí você só precisa relaxar na história, soltar suas preocupações do dia e cair no sono. A história de hoje se chama Unicórnio de Origami. É uma história sobre atividades meditativas, enigmas mentais, a natureza da ironia, ângulos e bissetrizes e papéis especiais. Vamos começar então. Está na hora de ir dormir. Apague a luz, solte o celular, ache a sua posição favorita de dormir. Respire comigo. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Deixe os problemas de amanhã para amanhã. Puxe o ar pelo nariz.
Solte o ar pela boca. Neste momento, você só precisa prestar atenção na sua respiração. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Sinta a cama sustentando seu peso. Puxe o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Ótimo. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Unicórnio de origami. Eu voltei a treinar algumas formas de origami recentemente. Tinha ficado algum tempo sem tentar nada complexo, com a devida atenção. Talvez com pressa demais para uma atividade tão calma. Mas achei que seria interessante revisitar essa área com um olhar mais considerado sobre atividades meditativas, com humor mais paciente, com atividades repetitivas, com mais facilidade para respirar fundo e se localizar no momento presente. Eu queria aprender a dobrar um unicórnio de papel, como tinha visto num filme um tempo atrás. Um pequeno desafio para me entreter. Mas quando eu procurei as instruções para tentar fazer o origami, eu logo vi que essa figura seria um desafio considerável. Então, achei melhor começar com um desafio mais fácil para treinar e melhorar e tentar fazer. Fiquei alguns dias dobrando formas fáceis, formas simétricas, como gaivotas e barquinhos. Cada dia um pouco melhores. O cérebro gosta de desafios, de enigmas. Pelo menos foi isso que eu li um tempo atrás. Foi num livro sobre a natureza da ironia. Algum trabalho acadêmico. No encontro entre os estudos da mente e da língua. Eu me lembro que usava crônicas de Luiz Fernando Veríssimo como exemplos
e dizia que a ironia era atraente. E mais que isso, divertido. Porque o cérebro precisa trabalhar dobrado. Porque, além de entender as palavras no sentido correto, era também preciso traduzir o sentido oculto, secreto, e entender a graça na distância entre os dois. Acho que o origami é um pouco assim, porque existe o desafio de tentar entender a dobradura, tentar entender a geometria espacial, a geometria física de um objeto robusto feito por dobraduras em uma folha plana. Os pontos de estresse e de encontro de ângulos que mantém tensão suficiente no papel para termos a figura. Tentar entender, mas sem abrir para olhar por dentro. Do mesmo modo que acontece na ironia e sátira, que são mais interessantes por serem discursos disfarçados. Depois de alguns dias treinando algumas dobraduras simples, reaprendendo as técnicas para evitar que pequenos erros cresçam sem controle, estava alegre, transformando pequenos quadrados de papel colorido em formas tridimensionais, que, como num passe de mágica, ganham volume e se tornam figuras de pássaros e flores, origamis recreativos, não cerimoniais e exigentes, como muitos séculos atrás. Ganhei confiança para uma dobradura mais complexa. Eu achei que poderia tentar o origami de unicórnio. Queria me testar, mesmo sabendo que teria que tentar mais de uma vez. Saber onde eram os passos mais difíceis. Alguns estilos de dobradura têm muitos passos. E muitos passos que não mostram a figura final até perto do fim, colecionando vincos em ângulos e bissetrizes. Quando seguimos instruções, criando figuras e padrões geométricos que parecem esconder a figura final, que precisa de um certo movimento, uma troca de sentido, para finalmente fazer sentido. Procurei o meu bloquinho de papéis para
origami especial que eu tinha comprado uns meses antes, quando estava viajando. Eram pequenos quadrados coloridos, mas apenas de um lado. Esses papéis eram especiais porque eram papéis holográficos de várias cores. O meu favorito era como um mar de estrelas prateadas, ou de todas as cores, dependendo do ângulo. Acho que vai ser o ideal para um animal de fantasia. Deixei ele separado para quando dominasse melhor a técnica. Durma bem. Bons sonhos. Unicórnio de origami. Eu voltei a treinar algumas formas de origami recentemente. Tinha ficado algum tempo sem tentar nada complexo, nada com a devida atenção. Talvez com pressa demais para uma atividade tão calma. Mas achei que seria interessante revisitar essa área com um olhar mais considerado sobre atividades meditativas, com humor mais paciente, com atividades repetitivas. Com mais respirar fundo e se localizar no momento presente. Eu queria aprender a dobrar um unicórnio de papel, como eu tinha visto num filme muito tempo atrás. Um pequeno desafio para me entreter. Mas quando eu procurei as instruções para tentar fazer o origami, eu logo vi que essa figura seria um desafio considerável. Então, achei melhor começar com um desafio mais fácil para treinar, para melhorar, para tentar fazer. Fiquei alguns dias dobrando formas fáceis, formas simétricas, como gaivotas e barquinhos, cada dia um pouco melhores. O cérebro gosta de desafios, de enigmas. Pelo menos foi isso que eu li um tempo atrás. Foi num livro sobre a natureza
da ironia. Algum trabalho acadêmico, no encontro entre os estudos da mente e da linguagem. Lembro que usava crônicas de Luiz Fernando Veríssimo como exemplos e dizia que a ironia era atraente e, mais que isso, divertida, porque o cérebro precisa trabalhar dobrado, porque além de entender as palavras no sentido correto, era também preciso traduzir o sentido oculto, secreto, e entender a graça na distância entre os dois. Eu acho que o origami é um pouco assim, porque existe o desafio de tentar entender a dobradura, entender a geometria espacial, a geometria física de um objeto robusto feito por dobraduras em uma folha plana. Os pontos de estresse e de encontros de ângulos que mantêm tensão suficiente no papel para termos a figura. Tentar entender, mas sem abrir para olhar por dentro, como acontece na ironia e na sátira, que são mais interessantes por serem discursos disfarçados. Depois de alguns dias treinando algumas dobraduras simples, reaprendendo as técnicas para evitar que pequenos erros cresçam sem controle, transformando pequenos quadrados de papel colorido em formas tridimensionais que, como num passo de mágica, ganham volume e se tornam figuras de pássaros e flores, origamis recreativos, não cerimoniais e exigentes como muitos séculos atrás. Eu ganhei confiança para uma dobradura mais complexa. Eu achei que poderia tentar o origami de unicórnio. Queria me testar, mesmo sabendo que teria que tentar mais de uma vez. Eu queria saber onde eram os passos mais difíceis. Alguns estilos de dobradura têm muitos passos, e muitos passos que não mostram a figura final,
até perto do fim, colecionando vincos em ângulos e bissetrizes quando seguimos instruções, criando figuras e padrões geométricos que parecem esconder a figura final, que precisa de um certo movimento, uma troca de sentido para finalmente fazer sentido. Procurei o meu bloquinho especial de papéis para origami que eu tinha comprado uns meses antes, quando estava viajando. Eram pequenos quadrados coloridos, mas apenas de um lado. Esses papéis eram especiais porque eram papéis holográficos de várias cores. O meu favorito é como um mar de estrelas prateadas, ou de todas as cores, dependendo do ângulo. Acho que seria o ideal para um animal de fantasia. Deixei separado para quando eu dominar melhor a técnica. Durma bem.